Bora falar um pouco dos resultados da PetroRecôncavo e aparentemente o mercado não gostou nada desses resultados porque houve uma queda de 6% em apenas um dia. Mas será que essa queda atual seria uma boa oportunidade de compra ou um problema? Vamos falar de tudo isso nesse vídeo e vamos falar também dos altos proventos que a PetroRecôncavo pode pagar para os próximos anos. Olá pessoal, meu nome é Rafael. Quem já conhece o canal, dá um like aqui na confiança desde já. Se você não conhece, se inscreva no canal porque me ajuda muito. E antes de mais nada, preciso agradecer a todos os inscritos através do inscrito Guilherme, que está sempre mandando mensagem, sugestão, sempre trazendo novos temas. Quem conhece o canal sabe que eu não trabalho exclusivamente com o YouTube, tenho outros afazeres, tenho outro trabalho. E como a área de investimentos é a minha paixão, eu acabo fazendo o que posso, no tempo que eu posso, para poder trazer boas informações relevantes para que a gente possa formar uma boa comunidade de investimentos. Então, desde já, deixo meu agradecimento ao Guilherme que solicitou falar dos resultados da PetroRecôncavo. Então, bora lá! Para contextualizar, a PetroRecôncavo, quando soltou os resultados, caiu quase 6% no pregão da última sexta-feira e desde o início do ano a empresa já vem sofrendo com uma queda de mais de 28%. E falando um pouco sobre os destaques da PetroRecôncavo, a receita líquida foi de 786 milhões, uma queda de 2% olhando o segundo TRI de 2025 e olhando os 9 meses de 2025, a receita de 2,4 bilhões, praticamente em linha com 2024. O EBITDA de 350 milhões, uma queda de 6% TRI por TRI, e olhando os 9 meses de 2025, 1,1 bilhão do EBITDA de 2025, uma queda versus 2024. O lucro líquido foi de 122 milhões, uma alta queda quando a gente compara com o segundo TRI de 2025. Vamos falar um pouco mais sobre esse lucro líquido. E olhando os 9 meses de 2025, comparando com os 9 meses de 2024, o lucro cresceu em torno de 45%. E o endividamento da empresa subiu para uma vez a dívida líquida sobre o EBITDA, que foi um pouco mais comparando com trimestres anteriores. Alguns destaques operacionais: a produção caiu em 3,4% TRI por TRI, porém um acréscimo olhando 2025 versus 2024 em 2,6%. Houve a conclusão da aquisição de 50% de ativos midstream de gás natural no Rio Grande do Norte e a assinatura do contrato com a Dislub para movimentação e armazenamento de petróleo. E aqui eu já quero citar um dos pontos de desconfiança do mercado, que foi a produção da PetroRecôncavo. Para quem não conhece, basicamente as empresas de petróleo podem aumentar sua receita através do aumento de produção ou através do aumento do preço do barril de petróleo. E quando a gente compara o terceiro TRI de 2025 versus o segundo TRI de 2025, o preço do petróleo subiu, porém a produção da PetroRecôncavo caiu em cerca de 3% olhando TRI por TRI. E na ótica de 9 meses, aumentou em cerca de 3%. E apesar dessa alta na produção, olhando 2024 para 2025, o mercado ainda desconfia muito da PetroRecôncavo, porque sobre as reservas 1P de petróleo da PetroRecôncavo, que são as reservas que têm 90% de chance de se materializar, a expectativa para o final de 2025 seria uma produção de 29,2 mil barris de petróleo por dia. E atualmente a PetroRecôncavo encontra-se em apenas 27 mil barris por dia. Então a empresa não tem conseguido crescer a sua produção de uma forma acelerada, assim como os investidores estavam prevendo. E para contextualizar, hoje a PetroRecôncavo detém dois ativos, o ativo Potiguar, no Rio Grande do Norte, e o ativo Bahia. E percebam que o ativo Bahia, olhando desde 2024, vinha crescendo a sua produção, porém após o primeiro TRI de 2025, houve o desgaste natural do próprio ativo e a produção começou a diminuir, e a PetroRecôncavo destacou que aumentou a injeção de água nesse ativo, que poderia aumentar a produção para os próximos trimestres. Vamos aguardar para ver se realmente vai surtir o efeito desejado. Outro ponto que aumentou os investimentos da PetroRecôncavo é o primeiro programa de perfuração dos poços profundos na Bahia, que foi concluído, que é em Biriba 20, em Jacuípe 44 e em Biriba 19. Então esse projeto poderia ter um potencial de destravar novas reservas, consequentemente aumentando a produção desse ativo.
E o ativo Potiguar, que na ótica trimestral caiu em cerca de 6%, e olhando para 2024 caiu em cerca de 3%, porém foi principalmente devido à ausência de novas completações no período, que foi um fator que no trimestre anterior gerou uma produção incremental. Então, caso as completações aumentem para o quarto tri de 2024, o ativo Potiguar poderia crescer a sua produção novamente. Outro ponto de destaque foi o aumento nos investimentos da PetroRecôncavo, que saiu de 249 milhões no primeiro tri para 367 milhões no segundo e atualmente em 569 milhões. Porém, esse foi um fator não recorrente através de ativos de midstream, em que a PetroRecôncavo concluiu a aquisição de 50% dos ativos de gás natural do Rio Grande do Norte, o que foi um desembolso de 297 milhões, que já é 85% dessa aquisição, e os 15% remanescentes devem ser pagos de forma fracionada. Outro ponto de aumento de investimentos é no desenvolvimento de reservas, ou seja, são os cuidados nas reservas que a PetroRecôncavo já detém, que no primeiro tri de 2025 encontrava-se em 222 milhões e subiu para cerca de 287 milhões, principalmente impulsionado pelas manutenções que a PetroRecôncavo faz nos seus ativos. E falando um pouco sobre a receita líquida, que olhando tri por tri caiu em cerca de 2%, e conforme havia falado, apesar do preço do barril de petróleo ter aumentado nesse período, a produção da PetroRecôncavo baixou. Consequentemente, a sua receita líquida também acabou tendo um efeito negativo. E um ponto de destaque na PetroRecôncavo é que ela faz o hedge do preço do barril de petróleo, então ela trava o preço vendido para os próximos trimestres num valor pré-determinado do barril de petróleo. Então, caso o preço do barril de petróleo caia mais, ela não seria tão impactada. Porém, se o preço do barril de petróleo disparar, ela também não conseguiria coletar 100% desses preços. Então, hoje, 57% da produção de 2026 já encontra-se protegida. E a composição da produção no terceiro tri de 2025 da PetroRecôncavo é 41% gás e 59% petróleo. E o ponto que o mercado mais desagradou no terceiro tri de 2025 é o custo de extração da PetroRecôncavo, que subiu em cerca de 5%, saindo de 13,9 dólares por barril para 15,5 dólares por barril. E quem conhece o canal sabe que eu sempre falo sobre esse detalhe para as petroleiras. E para se ter ideia, no terceiro tri de 2025, o preço de extração de petróleo da Petrobras ficou na casa dos 6 dólares por barril. E esse aumento veio principalmente por causa da redução da produção, do efeito dólar, além dos aumentos dos custos de integridades de ativos. E isso poderia ter um impacto ainda maior, porém os royalties diminuíram no período, consequentemente isso é positivo para a PetroRecôncavo. O midstream e a compra de gás também diminuiu e a PetroRecôncavo conseguiu fazer um controle positivo nos custos e despesas com pessoal e consultorias. E agora olhando para o EBITDA, uma queda de 6% olhando tri por tri, principalmente causado pela queda na receita líquida e por custos e despesas. Porém, a PetroRecôncavo ainda tem uma margem EBITDA muito positiva, em torno de 44,5%. E esse gráfico do lado direito é fantástico, porque relaciona que a PetroRecôncavo ainda teria um bom espaço antes de dar prejuízo. Dentro desse preço médio atual do barril de petróleo de 69 dólares, a receita líquida por barril de petróleo fica na casa dos 58 dólares. E quando a gente pega todos os custos de despesas com pessoal, de midstream, royalties e o custo de extração, o preço de equilíbrio da PetroRecôncavo gira em torno de 29,1 dólares. Então ela ainda detém uma margem de 29 dólares. Então isso é muito positivo, porque ela ainda detém um grande espaço antes de começar a dar prejuízo. Outro ponto que eu tenho que citar é que esses custos de midstream ainda não refletem os efeitos da aquisição dos 50% de Guamaré. Então o midstream, que seriam os custos entre a extração e você entregar até o seu cliente, tendem a diminuir para os próximos trimestres. E o endividamento da PetroRecôncavo, principalmente devido aos altos investimentos que estão sendo feitos, aumentaram de 0,8 vezes para atualmente em uma vez.
Porém, percebam que a PetroRecôncavo consegue fazer um trabalho muito interessante na captação de dívidas, porque saiu de um custo médio ao ano de 8,95% para atualmente em 6,5%. E para 2026, para 2027, a PetroRecôncavo não tem nenhum pagamento de dívida. Então, consequentemente, os lucros da empresa poderiam virar dividendos diretamente no bolso do acionista. Agora falando da variação da posição de caixa, a PetroRecôncavo saiu de 652 para 934 milhões, porém houveram diversos efeitos não recorrentes, como a emissão de novas dívidas e o pagamento de ativos de midstream no Rio Grande do Norte. Porém, sem o não recorrente, pegando apenas o fluxo de caixa operacional menos os investimentos, a geração de caixa livre da PetroRecôncavo ficou positiva em 38 milhões. E falando um pouco de dividendos, a PetroRecôncavo normalmente paga proventos 2 vezes ao ano, já pagou um alto JCP de 90 centavos em meados de maio de 2025, o que na cotação atual já seria quase 8% de proventos, e eu acredito que para o final do ano a PetroRecôncavo ainda deva pagar mais um provento. E essa tabela feita pelo pessoal do BTG Pactual reflete as expectativas para 2025, 2026 e 2027, em que a PetroRecôncavo deve pagar dividendos na casa dos 36,8%, e caso você reinvista cada um dos proventos na própria empresa, o dividend yield ficaria na casa dos 41%. Então, em apenas 3 anos, você já teria praticamente 41% de todo o seu capital reavido apenas na forma de proventos. E para mostrar um pouco da minha planilha pessoal, a PetroRecôncavo já lucrou em 2025 cerca de 588 milhões e no quarto tri de 2025 fiz uma estimativa conservadora de 120 milhões, porém eu acredito que a PetroRecôncavo ainda consiga ter um lucro ainda maior. Porém, o payout da PetroRecôncavo, que normalmente fica um pouco mais alto, eu diminuí para cerca de 50%, principalmente por causa dos investimentos e da dívida da PetroRecôncavo. Então, eu acredito que seja um dividend yield bruto na casa dos 10%. Mas me conta aqui, pessoal, você tem feito algum investimento nesse mercado atualmente? Principalmente porque no setor de petróleo tem sofrido muito em 2025. Conta aqui nos comentários porque me ajuda muito no engajamento do vídeo e me dá novas ideias para vídeos do canal. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.